produtividade, gente, ela tem 3 pilares. Eu vou fixar aqui o comentário. A produtividade, ela tem 3 pilares. E hoje eu estarei compartilhando com vocês quais são esses 3 pilares para que vocês possam estar colocando em prática na vida de vocês. Pronto, fixei o comentário para o pessoal que for chegando, né, compreender o tema de hoje proposto. O tema proposto, então, é os 3 pilares da... Deixa eu só fixar. Pronto, fixei o comentário. Ótimo, excelente. Os 3 pilares da produtividade. Em um primeiro momento, o que seria a produtividade em si? Produtividade é você fazer mais em menos tempo. A produtividade pode sim ser utilizada de maneira geral. Eu quero ter produtividade em todas as áreas da minha vida. Ou a produtividade pode ser algo para uma área específica da sua vida. Eu quero ter produtividade na hora de estudar. Na minha vida acadêmica, eu quero ter produtividade na hora de estudar, para consequentemente tirar boas notas. Ou seja, eu quero estudar mais em menos tempo, eu quero aprender mais em menos tempo. Ou às vezes a pessoa quer ter produtividade no trabalho. Eu quero fazer mais no meu trabalho em menos tempo. E esse menos tempo que acontece, esse menos tempo, a pessoa pode fazer outro projeto que para ela é importante também, ou ficar com a família, ou ler um livro, ou fazer algo relacionado ao entretenimento desse indivíduo, ou produtividade de maneira geral. Eu quero ter produtividade em todas as áreas, na área pessoal, na área profissional, né, no trabalho, produtividade também no estudo e produtividade também em outros projetos que eu pretendo realizar. Então é interessante a produtividade porque sempre quando nós buscamos a produtividade, nós temos que utilizar de certos princípios para que possamos de fato conseguir chegar a esse objetivo. Tá certo? E hoje estarei compartilhando aqui com vocês os 3 pilares que são responsáveis por fazer você ter produtividade. A gente vai compreender quais são esses pilares, por que eles fazem com que a gente tenha produtividade, claro, se eles forem construídos, né? Se eles forem construídos corretamente, se eles forem construídos de forma fundamental, de forma embasada. E eu vou procurar compartilhar com você também alguns princípios dentro desses pilares para te ajudar aí, para você poder construir esses pilares. Então, de maneira geral, em linhas gerais, quando a gente está falando sobre produtividade, a primeira coisa, quando a gente está falando sobre produtividade, ou seja, fazer mais em menos tempo, primeira coisa que nós precisamos ter em mente é gestão do tempo. Quando se fala em produtividade, gestão do tempo é o termo que te faz ter produtividade. E o que seria a gestão do tempo? Gestão do tempo não é apenas um fator, mas sim a gestão do tempo ela é embasada num conjunto de fatores, num conjunto de processos, no nosso caso, né? No meu caso, eu ensino a metodologia Princípios de Gestão do Tempo. A gestão do tempo é um conjunto de princípios, ou seja, ela é um conjunto de fundamentos, um conjunto de técnicas que vai te ajudar para que você consiga ter produtividade. Então, a gestão do tempo ela é como se fosse um veículo que te faz chegar a um destino, e esse destino é a produtividade. Então, a produtividade ela é um destino e a gestão do tempo ela é esse veículo que te leva. Ao mesmo tempo que ela é o veículo, ela também pode ser considerado o melhor caminho para você poder seguir aí para chegar até a produtividade. E Vitor, e quando eu uso a palavra administração do tempo? Gente, gestão do tempo e administração tende a ter o mesmo significado, tá? Se tiver, às vezes, uma sutil diferença, é uma sutil diferença, mas tendencialmente administração e gestão do tempo tendencialmente é a mesma coisa. Então, para você poder... Então, quando a gente fala sobre os 3 pilares da produtividade, eu estou me referindo aos 3 pilares da gestão do tempo. Os 3 pilares que vai te ajudar para que você gerencie o seu tempo da melhor maneira possível, para que assim você consiga ter produtividade, para que assim você consiga fazer mais em menos tempo. Então vamos compreender o que os livros, o que os artigos científicos, o que os estudos têm nos mostrado para que nós possamos ter produtividade. E o que os estudos têm nos mostrado é que esses 3 pilares são responsáveis por fazer
com que a gente consiga, de fato, ter produtividade. Então, primeiramente eu vou te trazer uma visão geral sobre os pilares e depois a gente vai estar conversando, a gente vai estar trabalhando cada um dos pilares individualmente aqui ao longo do podcast Produtividade. Então vamos lá, primeiro de tudo, quais são os 3 pilares da produtividade ou os 3 pilares da gestão do tempo? Os 3 pilares são: primeiro pilar responsável por te fazer ter produtividade é o pilar da clareza. O segundo pilar é o pilar do foco e o terceiro pilar é o pilar da energia. Vitor, os pilares eles têm que ser nessa sequência, sim, e você vai compreender que um pilar complementa o outro. Os pilares são como um quebra-cabeça. E primeiro a gente precisa montar a parte da clareza, depois, em conjunto, a parte do foco, porque você não vai conseguir ter foco se você não tiver clareza, né? A clareza, é interessante você enxergar ela como se fosse um destino. Então eu quero ir para lá, né? Eu quero ir para essa direção aqui. O foco, a partir do momento em que a clareza ela te dá essa direção, o foco ele vai te direcionar para esse lugar. O foco ele é como se fosse uma energia, e essa energia precisa ser direcionada para algum lugar, certo? E esse lugar é o que a clareza propõe para nós. Então, por isso que o pilar da clareza é construído primeiro, depois a gente constrói o pilar do foco, e por último a gente vai construir o pilar da energia, porque sem energia você não vai conseguir ir em direção, você não vai conseguir executar da melhor maneira possível para conseguir ter produtividade. Então, sem esses pilares eu não vou conseguir ter produtividade? Sem sombra de dúvida, não, né? Porque sem clareza, sem foco e sem energia, como é que a pessoa vai conseguir ter produtividade? Então, esses 3 pilares são trabalhados, são construídos e você constrói eles de maneira detalhada, de maneira todos os dias de maneira constante, e aí você consegue ter produtividade. E agora a gente vai trabalhar cada um desses pilares. Primeiramente eu vou falar sobre o pilar da clareza. E antes de mais nada, se você não assistiu o último episódio do podcast, né? Não foi o último, né? Foi o penúltimo episódio, onde eu falei sobre clareza. Não foi o penúltimo também, não. Foi o segundo, gente. É porque a gente gravou 4 episódios do podcast. O primeiro foi sobre a produtividade, né? Quem sou eu. O segundo episódio do podcast eu falei sobre clareza, né? O segundo pilar da produtividade. Inclusive tem uma playlist, a gente montou uma playlist tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Só você digitar Vitor Coach no YouTube, ir lá na playlist, ou aqui no próprio Instagram tem uma playlist ali onde você consegue acessar. Só você clicar ali naquela aba de Reels e vai aparecer podcast produtividade. Você clica e você pode assistir todos os episódios, os 4 episódios já gravados, tá certo? E o segundo episódio foi sobre clareza. Então, se você quiser se aprofundar depois na clareza, eu te convido a ir lá e assistir de forma detalhada esse episódio. Então, agora eu vou falar com você sobre a clareza, o primeiro pilar da produtividade. O primeiro pilar para você poder gerenciar o seu tempo. E o que seria clareza? Clareza nada mais é do que você saber o que você quer exatamente, você saber exatamente o que você quer e basicamente saber exatamente o que você precisa fazer para alcançar o que você quer. E para isso eu vou utilizar uma metáfora que vai te ajudar na compreensão da clareza. Então, imagina que você quer ir até São Paulo. Você mora em Minas e você quer de Minas ir até São Paulo, São Paulo capital. São Paulo tende a ser o lugar para onde você quer ir. Isso é ter clareza, é você saber aonde você quer ir. Mas você pode ser mais específico dentro da sua clareza e definir, às vezes, por exemplo, um bairro específico que você quer ir, ou uma praia específica que você quer ir, um lugar específico em São Paulo que você quer ir. Isso te faz ter muito mais clareza especificamente. E aí, baseado na onde você quer chegar, que no caso é São Paulo, é só um exemplo aqui, uma metáfora para te ajudar, baseado na onde você quer chegar, aí você pode definir o que você precisa fazer para
chegar aonde você quer chegar. E aí que entram as tarefas que você precisa realizar, as tarefas que você precisa priorizar para você poder chegar aonde você quer chegar. Mas primeiro eu tenho que ter uma direção. Aí depois eu vou detalhando o que eu preciso fazer para poder chegar aonde eu quero chegar. Basicamente é o seguinte: eu quero emagrecer 10 quilos e eu defino isso. Para poder emagrecer 10 quilos, eu preciso saber quais tarefas vão me ajudar a emagrecer. Aí eu posso definir como tarefa, por exemplo, ir à academia. Ir à academia 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã. Das 8 até as 9 eu vou treinar. Eu estou definindo tarefas. Ou eu vou me alimentar de forma saudável, vou evitar açúcar, vou evitar biscoito recheado, vou comer mais proteína, como por exemplo ovos, alimentos mais saudáveis, alimentos mais nutritivos para poder me ajudar nesse meu processo de emagrecimento. E aí você vai realizando tarefas que vai te levando em direção onde você quer chegar. Mas não precisa ser só tarefas relacionadas a essa intenção específica. Quando você organiza também tarefas de casa, tarefas do seu trabalho, tarefas acadêmicas também, e você organiza tudo isso, você gerencia tudo isso, você tem clareza do porquê você vai realizar essas tarefas, você vai conseguir ter muito mais clareza, muito mais intenção para poder realizar essas tarefas e muito mais produtividade. E para você conseguir ter clareza, existem 5 princípios que trabalham a clareza. É praticamente impossível ensinar para você aqui de forma detalhada os 5 princípios, mas tem um princípio que eu gostaria de compartilhar, que é o princípio da priorização. E esse princípio funciona da seguinte maneira: você vai fazer uma lista, né? Você pode baixar aí um bloco de notas, como por exemplo o Google Keep, que é um aplicativo que inclusive eu recomendo porque eu utilizo, ou você pode utilizar um caderno mesmo, né? Uma agenda, e nesse caderno ou nesse bloco de notas você vai criar uma nota. Nessa nota você pode chamar de planejamento diário, onde você, antes de dormir, você vai montar uma lista de tarefas que você vai realizar no dia seguinte, certo? Então, por exemplo, nessa sua lista de tarefas, o que eu vou fazer amanhã? Antes de dormir, então, por exemplo, hoje é segunda-feira, né? Amanhã é terça. Hoje, antes de dormir, né? Vamos supor que você dorme às 10 horas da noite, mais ou menos umas 9 horas, 8 horas, 9 horas da noite, um tempinho aí, você entra nessa sua lista e você entra nesse seu planejamento diário aí no seu caderno ou no seu bloco de notas e você pensa, o que eu tenho para fazer amanhã? E aí você vai anotando. E você vai anotar numa ordem de execução e numa ordem de priorização. O que seria isso? Você vai priorizar fazer primeiro as tarefas que são mais importantes para você, certo? Ou as tarefas que são mais urgentes. Então, por exemplo, na terça-feira tem uma tarefa que não pode ser adiada, ela tem que ser entregue na terça-feira e é uma tarefa muito importante, além de urgente. Aí você coloca ela primeiro, depois segunda. Hierarquicamente você vai montando as suas listas de tarefas dessa maneira. Primeiro as mais importantes, tá? De forma ordenada nesse sentido. E se não der tempo de realizar as outras, você já realizou as primeiras, que são mais importantes. Como diria o princípio de Pareto, né? Princípio 80-20. 20% do que você faz tende a gerar 80% dos seus resultados. Ou, se você preferir, 20%, né, do que você faz, das tarefas que você realiza, tendem a gerar 80% da sua produtividade. Né? É o livro aí, Princípio 80-20, da teoria de Pareto. Depois eu recomendo a leitura dessa obra. Você utilizando esse princípio, você vai ter muito mais clareza. É interessante também você ter um outro princípio, que é a intenção. Você se questionar durante o seu dia a dia, por que eu estou fazendo essa tarefa? Então é importante, por que eu estou lendo esse livro, ou por que eu estou estudando essa disciplina, porque isso vai te fazer ter mais consciência sobre o seu tempo, sobre o que, por motivo, né, a razão que você está realizando o que você está realizando. Então, quanto mais questionar você for, mais consciente você vai ficar do que você está fazendo. E aí você pode mudar o que você está fazendo. E alinhando esse princípio de intenção com o princípio da priorização, você vai priorizando as tarefas que são mais importantes para você ao longo do dia.
Agora, o próximo princípio que eu vou compartilhar com você o próximo pilar que eu vou compartilhar com você é o pilar do foco, certo? Então, uma vez que a gente já tem construído a clareza, certo? Uma vez que eu sei aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para poder chegar lá, no caso, as tarefas que eu preciso realizar para poder alcançar essa minha intenção, eu tenho muito claro o que eu quero, por isso que eu estou realizando essa tarefa com o máximo de excelência possível. Aí, a partir desse momento, eu vou para o segundo pilar. Eu vou construir o segundo pilar também, baseado no primeiro pilar. Então, o primeiro pilar ele me dá direção, ele me mostra para onde eu vou. Mas o segundo pilar, que é o pilar do foco, ele vai direcionar esse meu foco para me manter. O foco ele é uma energia e essa energia, no caso, o foco ele é uma energia. No caso, essa energia é a nossa execução, né? A nossa realização. E essa energia é direcionada para algo. No caso, é direcionada para uma tarefa que essa tarefa, consequentemente, te fará ir em direção ao seu objetivo, ao seu ideal, aos seus propósitos. E no caso, então o foco ele seria isso. E quando a gente fala sobre foco, então o foco ele não é algo só no sentido de focar na tarefa em si, eu me sento e foco na tarefa, é claro que esse tipo de foco é muito importante. Eu me sentar numa cadeira e focar só na tarefa que eu tenho para realizar, isso é muito importante, isso é muito relevante, tá? Mas foco também é você focar no seu objetivo. Foco também é você prestar atenção no que você está fazendo e não se distrair porque está acontecendo à volta, mas só focar no que está acontecendo aqui agora e focar só no seu objetivo, só no seu propósito. E não podemos também esquecer que foco também pode ser você querer desenvolver apenas uma competência, gente. Porque entenda uma coisa, as pessoas que são excelências no que fazem, elas não fazem várias coisas, elas não desenvolvem 1 milhão de competências ao mesmo tempo, não. Elas são boas em apenas uma coisa. Aliás, tem um bom livro chamado A Única Coisa, que exemplifica muito bem isso que eu estou falando para vocês. Porque entendo, é a famosa síndrome do pato, né? Se eu perguntar para vocês, o pato ele voa? Olha, não como uma águia, certo? Uma águia ela voa com precisão. Aliás, uma águia ela tem muito foco. Então, o pato ele voa como uma águia? Não, o pato ele não voa como uma águia. Ele tenta voar ali, mas ele não voa como uma águia. O pato ele nada não como um peixe, certo? O peixe ele nada com precisão, ele nada com perfeição e com maestria. Então, o pato não nada como um peixe. O pato ele corre? Sim, o pato ele corre, mas ele corre como uma pantera? Não, como uma pantera ele não corre. A pantera corre com muita maestria e excelência. O pato ele canta? Não como um canário. Ele faz um barulho, mas ele não canta como um canário. Então, assim, o pato ele é um animal bonitinho, ele é um animal que tem várias competências, tem várias habilidades, mas o pato ele não tem maestria em nenhuma competência, né? A gente não se sabe por quê, né? Mas ele não tem maestria, ele não tem excelência em nenhuma competência mostrada. Se ele se dedicasse para desenvolver uma determinada competência, ele teria essa competência. Então, no caso, os outros animais eles têm maestria porque eles focam nessa competência. Então, se você quer ser bom em uma coisa, você tem que focar apenas nessa única coisa e esquecer o resto. Veja, por exemplo, as pessoas que são grandes excelências, por exemplo, em tocar piano. A pessoa se dedica somente àquilo. Não a futebol, não a basquete, mas sim só no piano. Ou quem joga futebol, a mesma situação. Vou me dedicar somente ao futebol, vou me dedicar somente ao treino do futebol para ser bom nisso. E aí vem aquele outro livro também muito importante, que é o Essencialismo, você fazer o que é essencial, você fazer o que é mais importante. Então, a partir disso, a gente consegue compreender um pouco sobre essa questão da competência, tá certo? Então, o foco, ele está direcionado sim para esse propósito,
né? Esse propósito da profissão que você pretende seguir e ter maestria nela, nessa única coisa, mas também foco no objetivo que você quer alcançar e foco na tarefa para realizar esse objetivo. Tarefa, objetivo, propósito. Tarefa, objetivo, propósito. Certo? Normalmente esses três estão alinhados: propósito, objetivo e a tarefa que você vai realizar. E Vitor, como é que eu faço para conseguir ter foco? Olha, se você quer ter foco, uma coisa que vai te ajudar muito é você eliminar distrações, certo? Então, tudo hoje em dia, principalmente através das mídias sociais, né, através da invenção das tecnologias, redes sociais, isso tem acabado bastante com o foco das pessoas. Então, as pessoas não estão conseguindo ter muito foco porque hoje em dia é muito estímulo. Então, como é que a gente vai conseguir ter esse... Como é que a gente vai conseguir ter foco com tantos estímulos chamando a nossa atenção, chamando o nosso foco, né? Então, por exemplo, você está realizando uma tarefa e aí chega a notificação. Aí você acha que é algo importante, mas na verdade é a notificação da Amazon te mostrando a nova série que foi lançada. E aí depois chega a notificação em grupos no WhatsApp. E aí outra notificação de uma pessoa que curtiu a sua foto no Instagram. Aí depois é outra notificação de alguém que começou a te seguir no TikTok. Então, como é que você vai conseguir ter foco pausando várias vezes nesses momentos? Aí se trabalha 5 minutos, aí notificação, pega o celular, entra. Não, desse jeito não tem como ter foco. Desse jeito não tem como ter concentração. Até mesmo porque para a gente conseguir manter o nosso foco numa tarefa pode levar cerca de 15 minutos para a gente começar a entrar no estado de foco na realização, na execução daquela tarefa. Então, por isso é muito importante para a pessoa que quer ter foco e quer ter produtividade em uma tarefa, no seu trabalho ou no seu estudo, é importante ela pegar o celular e desligar as notificações. Por quê? Porque no momento em que eu começo a entrar no foco ali da tarefa, notificação chega, a pessoa pega o celular. E o celular, ele é uma fonte de estímulo, porque o nosso cérebro, ele tem algo chamado de dopamina. Ele é um neurotransmissor responsável pelo prazer. E redes sociais é uma fonte de prazer, é uma fonte de satisfação. A gente sente um bem-estar quando a gente fica nas redes sociais. É por isso que é tão viciante estar em redes sociais. Então, quando você desliga as notificações, você vai conseguir ter muito mais foco e muito mais concentração. É importante também você deixar o seu celular em modo avião e você pegar ele para responder mensagens no momento adequado, quando você não estiver realizando as suas tarefas. E aqui a gente está falando de pessoas que querem ter produtividade, de fato, na realização das suas tarefas. Tá certo? Agora imagina você conseguir fazer em 1 hora uma tarefa que às vezes você levaria 2 horas para você poder fazer. E é isso que acontece com muitas pessoas pelo fato das distrações estarem desviando o foco dela. Agora, quando você elimina essas fontes de distrações, você consegue fazer muito mais em menos tempo. E aí, através disso, você consegue outra fonte de distração também, além do celular, é claro, então, além da recomendação, são pessoas. Pessoas no ambiente podem sim te distrair, tá? Então, por exemplo, pessoas vêm, batem na sua porta, as pessoas te chamam. Então, por isso é importante, talvez, você colocar uma plaquinha na porta dizendo, olha, hoje eu vou estar muito ocupada. Ou avisar as pessoas do seu ambiente, seja de casa, seja no seu trabalho. Olha, gente, então, hoje eu vou me dedicar, vou manter focado ali na tarefa, então, vou bater ali na porta. Quando for 10 horas, mais ou menos, eu vou sair, a gente conversa, a gente interage. Então, é muito importante isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma técnica, mais um princípio para vocês conseguirem ter foco, que é um princípio chamado de blocos de foco. Existem técnicas dentro desse princípio, mas basicamente ele funciona da seguinte maneira. Existe uma técnica chamada de técnica Pomodoro. Traduzindo do italiano para o português, significa tomate. É tomate porque os cozinheiros antigamente eles utilizavam um relógio, esses relógios de cozinha, que tinham o formato de um tomate.
e eles cronometravam o tempo em que eles passavam ali na cozinha. E basicamente essa virou uma técnica de gestão do tempo, uma técnica de foco que eu vou ensinar para você agora. Essa técnica funciona da seguinte maneira: você vai marcar no seu relógio, no seu alarme aí, no seu temporizador, 25 minutos de foco. Aí durante 25 minutos você vai focar na tarefa que você vai realizar. Depois, quando tocar o alarme, você vai marcar 5 minutos de intervalo. 25 minutos você vai manter focado, 5 minutos você vai manter um intervalo. Aí você pode fazer o que você quiser. Pode ficar nas redes sociais, pode beber uma água, pode ir no banheiro, pode ler um livro, pode fazer uma caminhada. Durante esses 5 minutos você tem um tempo livre para fazer o que você quiser. E você vai repetir isso durante 4 ciclos. Então, 25, 5. Então, 25 minutos eu trabalho, 5 minutos eu faço uma pausa de 5 minutos. Depois, segundo ciclo, 25 minutos, 5. Depois, terceiro ciclo, 25 minutos, 5. Quando for no quarto ciclo, onde você faz 25 minutos de foco, de foco pleno ali na tarefa, aí você pode se dar 15 minutos de intervalo. Aí você pode se dar um intervalo maior. Eu gosto sim do 25-5, mas tem uma outra forma de você utilizar essa técnica também, que é 50-10. Ou seja, você trabalha durante 50 minutos focado ali e 10 minutos de intervalo. Então, quando você utiliza essa técnica, você, ao mesmo tempo em que você mantém o foco no que é para fazer, depois você faz pequenas pausas que são como recompensas pelo seu foco pleno ali durante esses 50 minutos. Tá certo? Agora, terceiro pilar. O terceiro pilar para a gente poder encerrar aqui o podcast de hoje é o pilar da energia. Aliás, eu já fiz um episódio aqui do podcast falando sobre energia. Se você não assistiu, vai lá depois e assiste. Mas não tem como a gente ter produtividade, não tem como a gente gerenciar o nosso tempo se a gente não tem energia. Como é que a gente vai fazer as coisas? Como é que a gente vai executar as coisas com maestria se a gente está cansado, se a gente está exausto, certo? Aliás, as coisas nem saem com tanta perfeição, com tanta excelência, e às vezes a gente vai ter um retrabalho depois na hora de realizar essas tarefas, porque a gente vai ter que fazê-las novamente, porque saíram mais ou menos pelo fato de a gente estar cansado. Então, quando a gente tem energia, quando a gente constrói esse pilar, a gente consegue sim ter produtividade de fato. Além disso, quando a gente está cansado, os outros pilares, como por exemplo clareza e o próprio foco, ele sai prejudicado. A gente tem menos foco quando a gente está cansado. Então, a gente não tem muita paciência também para ficar focando em uma determinada tarefa. A gente vai querer fazer o que é mais prazeroso para nós. Isso também pode gerar procrastinação também na execução de certas tarefas. Então, a energia ela é importante. Para você ter mais energia, eu recomendo você cuidar do seu sono. Tá? O sono é algo muito importante. Então, durma cerca de 7 a 9 horas por noite. Isso varia de pessoa para pessoa. Tá? Tem pessoas que dormindo 7 horas por noite já conseguem ali ter uma certa qualidade de sono. Tem pessoas que precisam dormir 8 horas. Agora, tem pessoas que precisam dormir 9. Então, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, dorma cerca de 7 a 9 horas por noite, tá certo? É importante o sono ter qualidade também, então observe o seu sono, tá? Mas dormir bem é muito importante. Nunca troque o dia pela noite, tá? Em hipótese alguma, troque o dia pela noite. Existe uma coisa chamada ciclo circadiano, então nunca troque o dia pela noite. Tem um horário para dormir e um horário para acordar, isso é muito importante, manter essa rotina. Alimentação saudável, procura evitar alimentos industrializados, é muito importante para a gente poder ter energia. As pessoas, elas às vezes se alimentam muito mal e se perguntam por que estão cansadas, gente. Como é que a gente está nutrindo o nosso corpo? Porque alimento é como se fosse gasolina. Um carro, se você não colocar uma gasolina ruim, esse carro ele não vai funcionar bem na sua melhor performance. A mesma coisa nós, seres humanos. Então, os alimentos que a gente consome, ele é como se fosse a nossa gasolina. Então, será que a gente está colocando a melhor gasolina dentro de nós? Então, os alimentos, eles têm como intuito nutrir o nosso corpo. Se eles não vão nutrir o nosso corpo, não faz sentido a gente consumir determinados alimentos, tá certo? E todos nós já sabemos o que faz mal, o que faz bem, o que não faz, o que não falta informação sobre isso. Então, se você quer ter energia, cuida da sua nutrição. A alimentação é muito importante. A mais importante também é atividade física. Procure fazer atividade física regularmente. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu desejo que vocês tenham gostado. E
A gente se vê amanhã, terça-feira, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, para o próximo episódio, que é sobre um princípio que vai fazer você ter mais produtividade. Então não perca. Aliás, você pode ativar o lembrete lá no meu Instagram, você pode ativar o lembrete do próximo episódio, tá certo? Um grande abraço para vocês e até amanhã.